Graça e paz, Igreja do Senhor. Este dia maravilhoso que o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui na casa dEle. E você que está em casa, que nos assiste, eu sei que o Senhor está te alcançando também com essa unção aqui que nós somos presenteados nesse dia. Amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor já gerou no meu coração, uma palavra. E hoje o tema será sobre ocultismo, das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto que nós iremos usar está em 2 Reis 24, do 2 ao 4. Amém. A palavra do Senhor vai dizendo. O título, é de Nabucodonosor invade Judá nos dias do rei Jeoaquim. E o texto diz: o Senhor enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-a contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falava por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, estas coisas aconteceram a Jeoaquim, conforme o mandato do Senhor, que os tirou de diante de sua presença por causa dos pecados de Manassés. Por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não quis perdoar. Amém. Tome seu assento, dando glória a Deus. Você está na casa do nosso Pai. E hoje nós vamos falar sobre ocultismo, utilizando a história do rei Manassés. E quem é esse rei Manassés? A história dele, ela está narrada em 2 Reis, no capítulo 21, e em 2 Crônicas, no capítulo 33. Eu vou fazer uso primeiro do livro de 2 Reis, 21, e depois a gente vai pular lá para 2 Crônicas 33. E quem que foi esse rei? Esse rei, ele foi filho do rei Ezequias. Aquele rei que, segundo a Bíblia relata, foi o homem que depois de Davi foi o rei do coração do Senhor. Ele tirou os altares a Baal, ele ergueu o culto ao Senhor, ele era um crente por excelência, um adorador por excelência, confiava no Senhor, e o reino prosperava, porque aquele que coloca todas as coisas nas mãos do Senhor, o Senhor faz prosperar. Então Ezequias foi esse rei. Só que houve um evento na vida dele, em que o profeta chega até a casa dele e fala: põe a tua casa em ordem, porque você certamente morrerá. Então Ezequias, ele olha, ele vira para a parede, ele chora, e ele pede para o Senhor graça, por conta dos anos em que ele dedicou para o Senhor. E antes do profeta Isaías sair do templo, o Senhor pede para que ele volte lá e acrescente a ele 15 anos. Então, a primeira coisa que o Senhor pediu para Ezequias foi que ele colocasse a sua casa em ordem. E nós vemos um rei, que é o rei Manassés, filho dele, o herdeiro dele, depois que ele morre, assumiu o trono aos 12 anos de idade. Ou seja, Manassés, ele nasceu desse período adicional, desse período bônus que o Senhor deu de vida para o rei Ezequias.
Só que Manassés, ele não seguiu conforme o seu pai. Ele não foi só um rei mau, como foi o seu avô Acás, mas ele foi um rei muito mau. Ele foi o pior rei de Israel, né? E hoje nós vamos estar estudando essa história. Por quê? Porque essa história, ela tem a narrativa profunda do que é ter um cativeiro espiritual, seja ele por uma maldição geracional, por responsabilidade própria, o que ele fez para voltar ao Senhor e o quanto o Senhor restituiu o reino dele. Tá? Nós vemos aqui, o texto que nós lemos, ele tem base de 30 anos depois da morte de Manassés. Então você vê que naquela época, porque eles não tinham Jesus, eles não tinham o sangue de Jesus, a libertação ela não era completa, né? É necessário a gente ter o sangue de Jesus para que a libertação nos alcance. Você pode dizer glória a Deus, porque você vive num tempo em que no passado não era assim. Então nós podemos ver que todas as coisas que nós fazemos na vida tem sempre uma consequência. Nunca fica ao léu. Então é necessário a gente entender, como diz o texto de Gálatas, né, que o Senhor ele não deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, isso ele vai colher. Se ele plantar sementes da carne, na carne ele ceifará a corrupção. Mas se ele plantar, se ele regar frutos do Espírito, então ele vai estar colhendo isso para a vida eterna. Tá? Então é necessário a gente estar sempre em comunhão com o Senhor. E isso a gente só consegue ter quando a gente tem uma vida focado na palavra. Como foi lido no texto inicial, não é uma hora, mas é dia e noite, meditando na lei do Senhor, andando na palavra, crescendo na palavra, se instruindo na palavra e a palavra habitando em nós. Nós habitamos nele e ele está em nós. Amém? Então nós vemos as práticas ocultistas que elas se configuram na vida de Manassés. E ela tem 4 ramos importantes. O ramo da bruxaria ou da magia, que é um ramo ligado ao poder, e nós vamos ver que Manassés praticou. O ramo da adivinhação, que é o ramo do conhecimento oculto. Vemos que ele também se utilizou do 3º ramo, que é a feitiçaria, que é o ramo da manipulação e da dominação. E o 4º, das falsas religiões, que é o ramo da massificação. Nós vamos ver que o que Manassés fez ficou tão arraigado no povo, que mesmo ele tendo se voltado ao Senhor, não quebrou o hábito que Israel acabou adquirindo por conta dessa falha, por conta dessa massificação das falsas religiões no meio de Israel. Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar vai ser o período do cativeiro, sendo a opressão espiritual. Então Manassés, ele estava preso por forças espirituais que ele mesmo atraiu sobre a sua nação e sobre a sua própria vida. Nós vemos aqui que um primeiro ponto para que isso aconteça é você dar legalidade espiritual. E isso vai estar narrado em 2 Reis 21, no verso 3. O texto diz: tornou a construir os altares idólatras que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um poste sagrado como o que fizera Acabe, rei de Israel, adorou a todos os exércitos do céu e os serviu. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome. Também construiu altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios do templo do Senhor. Então o envolvimento
de Manassés com o ocultismo, né, trouxe para ele maldição, trouxe para ele vínculos e deu direito legal para que as trevas pudessem agir sobre a vida dele e sobre o povo de Israel. Tá? Quais são os sinais de opressão que a gente pode estar percebendo? Ele identifica sintomas como um pesadelo constante, bloqueios inexplicáveis na vida pessoal, apostasia. Nós vemos as doenças, né, do pescoço e da cabeça, atormentando aí o povo, né, que acabou mexendo com o ocultismo de alguma forma, e as perturbações mentais como possíveis reflexos dessa contaminação. Então, os cultos a Baal e a Zera, eles foram restabelecidos, né? E o que eram esses cultos, né? Nós vemos aqui que Baal, ele era um deus adorado para que houvesse a fertilidade, o rei da tempestade, o Deus que regia toda a parte da fertilidade da agricultura, e a Sera era a deusa mãe que cuidava não só da fertilidade do solo, mas também da fertilidade materna, né? Então nós vemos que eles colocaram, quando ele levanta esses postes sagrados, ele acaba atraindo a maldição sobre ele e sobre Israel, né? E essas práticas, elas visavam a parte dos rituais sexuais, né? Que eles tinham com os sacerdotes, para que o templo, para que o solo fosse fértil, e os sacrifícios e festas, né? Onde eles davam ofertas das colheitas, e quando havia a seca severa, eles acabavam inclusive sacrificando pessoas, né, para esses deuses. Então era algo bem sério, né? A palavra vai dizendo que Manassés, ele, como o texto que nós lemos, ele simplesmente manchou a cidade de Jerusalém inteira de sangue inocente. Então nós vemos que essas práticas, elas não foram brincadeira, né? O que ele se envolveu, o que ele trouxe para a sua vida, não foi qualquer brincadeira. Então, Êxodos 24, 5, o que o Senhor diz? Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então aqui nós vemos, quando o Senhor fala, que existe sim uma maldição geracional quando você se utiliza dessas práticas, quando você coloca na sua vida e levanta um altar. Ah, mas isso aconteceu no passado. Ainda hoje, nós vemos cristãos levantando altares sobre as suas vidas, sabe? Levantando altares para Mamon, levantando altares para suas próprias vidas, para os seus egos, para suas vontades, construindo para eles uma mente onde só aquilo que vem florescer ou que vem aguçar o ouvido dele de coisas boas, né? Trazendo aqueles mestres falsos. Então, o engano, ele acaba hoje em dia mostrando que ainda hoje a gente é suscetível a cair. Então aquele que está de pé tem que vigiar para que não caia. Então todos os dias é necessário nós estarmos na palavra, nos movendo na palavra, porque o Senhor, ele tem caminhos de bênção para cada um dos seus filhos, mas nós precisamos atrair, nós precisamos nos colocar na posição para recebermos essas bênçãos e elas serem estabelecidas sobre as nossas vidas. Nós vemos que em segundo ponto, ele fez o quê? Aliança com as trevas. Vamos ver o que diz o verso 6.
Fez passar o seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhações, consultou médios e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Então nós vemos que ele fez o quê? Ele praticou feitiçaria, praticou adivinhações, consulta aos mortos, invocou mortos, né? Entregou os seus filhos, né? Sacrificando aí as suas gerações para Moloque, né? Eram altares feitos em vales, onde os sacerdotes pediam para que se tocasse tambores altos, para que os gritos das crianças não fossem ouvidos a longa distância. Eles se esquentavam lá, o ídolo deles, né? Moloque, quente, estava ali incandescente, né, com cabeça de touro, corpo de homem, e jogavam as crianças nos braços desse treco, sabe? E então ele trouxe derramamento de sangue inocente. E é isso que o diabo faz quando ele fala, né? Ele quer fazer o quê? Ele quer que a gente, que o povo, que as pessoas, que elas profanem aquilo que é sagrado. E não existe nada mais puro do que uma criança, né? Por quê? Porque ela não tem o contato com o pecado, ela não se misturou com o pecado, então é um ser puro, sabe? Então o diabo, as trevas, elas acabam se alimentando, sabe? Se banhando desse sangue inocente, para que o mal prospere, sabe? E em troca do quê? Em troca de ser bem-sucedido, em troca de ter uma alta posição, de ter bens, em troca de balela, né? Em troca de balela, porque nada vai levar, tudo isso fica aqui. Nós vemos em Levíticos 26, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e os extirparei do meio do seu povo. Olha também o que diz Isaías 8,19. Quando pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, né? Esse chiureiam significa imitam sons fracos. Porventura não consultarás o povo a seu Deus, a favor dos vivos, consultar-se-ás os mortos, né? Então, nós temos um Deus que é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus participativo, é um Deus que se importa, é um Deus que se levanta do alto trono para escutar aquilo que o seu povo tem a dizer, sabe? E aquilo, quando a palavra diz que quando você tem a palavra morando em você, e você habitando na palavra, tudo aquilo que você pedir será concedido, né? Então, para que essa prática de consultar, simplesmente para ter um presságio, para saber o que vai acontecer, sendo que o Senhor é Ele que é o Deus do tempo, é Ele que é Senhor das estações, é Ele que faz acontecer da maneira como Ele quer, e Ele revela para os seus servos, os profetas, tudo aquilo que Ele vai fazer sobre a terra. Então devemos nós consultar ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é longânimo em irar-se e Ele alcança as nossas vidas com misericórdia, sabe? Muito mais, sabe? A gente como pai, sendo mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ao Pai que está no céu, sabe? Ele deu o seu próprio filho, o filho unigênito. Sabe, quanto mais não nos daria com Ele todas as coisas, diz a palavra. Então todas as coisas estão nele, são para Ele, e para Ele que são todas as coisas. Então no sacrifício geracional nós vemos Ele entregando o seu próprio filho. E o Senhor, Ele também, Ele odeia que você faça isso com uma criança. Isso é abominável perante ao Senhor. Isso é profanar,
sabe, a pureza, é profanar a criação do Senhor. Veja o que diz Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que tal coisa é abominável ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de si. Então o Senhor, ele abomina. Ele abomina. Nós vemos outra prática que Manassés fez. Ele, além de tudo, ele profanou o templo do Senhor. Veja o que diz o verso 7. Também colocou uma imagem de escultura no poste sagrado que tinha feito no templo de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, ele fez o quê? Ele colocou imagens de escultura dentro do próprio templo. E mais, ele acabou colocando, na parte dos átrios, ele colocou altares para que fossem adorados os deuses dos céus. Né? E quem que eram esses deuses dos céus? As estrelas, a lua, o sol, para que ele tivesse todo ali um calendário agrícola, para que ele recebesse os presságios, para que ele pudesse verificar através de tudo, sabe? E hoje isso está muito longe de nós, mas não está. Sabe, a gente tem aquele horóscopo, sabe, que às vezes brota, e às vezes você fala assim, eu não acredito, mas deixa eu ver o que está falando. Sabe, só de você olhar, você contamina a sua vida, você dá aquela abertura para que Satanás ele possa vir. Porque ele não vai colocar um veneninho para você engolir. Porque você vai saber que o veneno vai te matar. Mas ele vai vir com um sapatinho de algodão para que você simplesmente caia. Né? Nós vemos ali o que aconteceu em Gênesis 3. Em Gênesis 3 estava lá Eva, e aí veio a serpente, falou assim, você não pode comer de nenhuma árvore. Para quê? Para que a Eva olhasse para aquela que ela não podia. Ela falou assim, não, eu posso comer de todas, só dessa que não. Sabe, o diabo ele não quer que você não concorde com algo da Bíblia, ele quer que você simplesmente duvide de uma vírgula. Aquilo já é suficiente para que você profane o sagrado, profane a palavra de Deus, para que você esteja fora. Né? E ali o que fez? Ali Eva falou assim, não, é só essa que eu não posso comer. Porque senão, né, você vai poder ter poder, você vai poder ser achado como Deus. Aí ela acabou vendo que as frutos eles eram bons, sendo que ela não podia nem tocar. Mas ela pegou, ela comeu, ela deu para Adão. E depois nós temos ali o quê? A serpente. Né? Que Deus quando veio falou assim, olha, você só comerá do pó da terra. Falou para a serpente, né? E eu pergunto para você, quem é o pó da terra? Sabe? Se não é o homem a alimentar, a serpente não cresce. Só que a gente vê em Gênesis essa serpente sendo serpente, só que quando chega no Apocalipse ela é um dragão. De tanto que foi alimentado pela humanidade. Então a gente acha que simplesmente precisa comprar um santinho e pôr ali para você realmente... Não, isso daí é você profanar ao extremo, porque você sabe que simplesmente se o seu coração deseja, você já adultera, se o coração deseja, você já caiu. E é necessário fazer o quê? O caminho de volta. Então nós vemos aqui um clímax na crise que Manassés tem. O Senhor, ele acaba enviando profetas para que ele parasse com
com essa profanação, com essas práticas ocultistas, com essas práticas que faziam com que ele tivesse um cativeiro espiritual, mas ele não ouviu. Veja o que diz em 2 Crônicas 33, no verso 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Sabe, muitas vezes o Senhor fala para a gente, é não. Mas a gente pergunta de novo, mas será? E ele fala, não. Mas será que Deus mudou de ideia? Sabe, Ele é o Deus que não muda. É sim, sim e é não, não. Sabe, a gente como filho, nós temos que obedecer, porque aquele que não obedece não é filho, né? A palavra de Deus diz o que lá em Hebreus? É bastardo. Então, para que nós sejamos filhos, sabe, nós somos obedientes ao Pai, né? Não é um amor de lábios, mas é um amor de coração, é um amor de atitude, é uma ação no andar da palavra, né? Essa é a verdadeira comunhão que a gente possa ter com o Pai, é fazer conforme a vontade dEle, executar e viver conforme o querer dEle. Então Manassés, ele começou o seu reinado quebrando princípios, profanando o templo e trazendo maldições, atraindo maldições. E Manassés, ele ignorou os avisos de Deus, porque Deus, ele é tão misericordioso que ele avisa, vai cair, vai cair. Vai cair, mas é o texto que diz em Tiago, sabe? A concupiscência, sabe? A vontade da alma grita mais alto, enquanto a palavra diz que a gente tem que anular as vontades da carne, porque se a gente semear a carne, a gente vai colher carne para a corrupção da carne. Mas se a gente semear no espírito a gente vai colher para a vida eterna. Então aqui nós vemos que ocorre um cativeiro físico para Manassés. E no verso 11 vai dizendo, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o comandante do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz e amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, por ele não ter ouvido a voz do Senhor, o cativeiro que até então era espiritual, porque primeiro as coisas acontecem na dimensão espiritual, essa dimensão ela foi trazida, né? O que aconteceu na dimensão espiritual foi trazida para a dimensão natural. E logo ele estava ali, com um anzol no nariz, sendo levado, fisgado como se fosse um peixe. Sabe? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está aprisionado, né? E essa prisão, ela começa com uma brincadeira, ou com um joguinho à toa, ou com uma olhada à toa, onde você não deve, ou porque você paginou algumas páginas aí de textos, de livros espíritas, e que você quer ver como que funciona, como que é, aquilo ele já te contamina, já te contamina, aquilo já te toma, aquilo já te pega, já te prende, já te coloca num cativeiro. Então nós vemos que Manassés, ele foi levado, mas aconteceu algo lá, aconteceu algo no verso 2, em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Então ali, ele cai em si, que ele estava vivendo no engano, que aquele falso poder que as trevas estavam dando para ele, através das práticas ocultas que ele manteve, que ele levantou, dos ídolos que ele levantou, do altar que ele profanou, ele cai em si, que aquilo tudo foi uma ilusão, e que o Deus verdadeiro era o Deus do seu pai Ezequias, né? Então ele se humilha, e quando ele se humilha
algo acontece, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não despreza. Então, nós vemos aqui um rei, que era o pior rei, que se sujou como ninguém ali se sujou, mas quando ele se humilhou diante do Senhor, algo aconteceu. Algo aconteceu. Aqui os anzóis, né, que fisgavam o peixe, eles já continham ali no físico aquilo que era espiritual. E só quebra quando a gente se coloca diante de Deus e faz com que o Senhor, Ele tome o lugar que é dele, sabe? Ele domine sobre as nossas vidas. Então, nós vemos aqui o processo da libertação de Manassés. Primeiro, o arrependimento. Primeiro, entender onde ele caiu, né? Se nós fizermos um mapeamento espiritual de Manassés, nós vamos ver ele enraigado nas práticas ocultistas, consumindo tudo aquilo que não deveria, executando tudo que não podia, né? E sendo participante disso. Então, na dor dele, né, houve uma mudança. Na angústia dele, ele se lembrou de quem é o Deus verdadeiro. E muitas vezes as nossas dores, elas têm esse poder pedagógico de nos levar ao Senhor, de nos levar aos pés do Senhor, porque todas as coisas vêm dele. Só o Senhor que Ele pode fazer, pode mudar a sorte de cada um dos seus filhos, sabe? É nele que a gente encontra a resposta para todas as coisas. E depois disso, ele fez o quê? Uma renúncia verbal, né? É o que é necessário a gente fazer. Renunciar às práticas que foram executadas. E aqui nós vemos ele fazendo o quê? Na sua angústia, ele se humilha, ele busca o Senhor. Então ele acaba entendendo não só que o caminho dele era mau, ele estava errado, mas que existia o caminho no Senhor, e que só o Senhor podia ali mudar a sorte dele. Nós vemos no verso 13, depois que ele orou, Deus o ouviu e atendeu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então, a oração de clamor, a oração de renúncia, de desligamento, ela é importante. Execução dele verbal. Por quê? Porque quando a gente fala verbal, que a gente se arrepende, que a gente não quer mais aquelas práticas, não só que os nossos antecessores fizeram, mas aqueles que nós fizemos, muitas vezes iludidos, muitas vezes sem saber do impacto que teria nas nossas vidas, nas nossas descendências, quando nós renunciamos e colocamos à tona, né, o diabo, as trevas, ela não tem o que fazer. Simplesmente essa cédula é rasgada, porque o sangue de Jesus, ele cobre multidões de pecados, sabe? E é nele e é por ele que cada um de nós somos libertos, né? Então o diabo, ele prende para tentar destruir, mas Deus muitas vezes permite o cativeiro para que a gente caia em si e refaça o caminho de volta, faça o caminho para o Pai, porque nós temos um Pai que é por nós, um Pai que pode todas as coisas, e Ele está aqui, Ele quer fazer na nossa vida, Ele é por nós. Em Romanos 8, 35, 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o primeiro ponto de evidência da libertação real
é quando a pessoa reconhece essa soberania de Deus, sabe? Reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele pode todas as coisas, sabe? E isso requer de nós o entendimento de que nós temos que confiar que Ele é soberano e que todas as coisas que Ele fizer será o melhor para os seus filhos. O segundo ponto, que é importante para que haja uma libertação real, é a destruição dos objetos e é a quebra dessas práticas, né? Então, quando Manassés voltou para Jerusalém, nós vemos que no verso 15 e 16, o que ele fez, né, do 14 em diante. Depois disso, reedificou os muros de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e rodeando até Ofel. Também o levantou muito alto, pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinham edificado no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graça. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Então nós vemos não só a destruição dos objetos, mas a apropriação da autoridade que foi dado, né? Porque o Senhor, Ele fala, não vos alegrei simplesmente porque os espíritos se submetem, não, se alegrei porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e sobre todo o poder do mal, nós temos o poder, no nome de Jesus, nós temos o poder de pisar serpentes e escorpiões, e nada nos fará mal algum. Então é você simplesmente verificar que quando você, porventura, no seu passado, você até teve práticas ocultistas, você até teve brincadeiras de criança, ou mesmo foi levado como criança, mas aquilo gerou um vínculo, aquilo gerou uma porta aberta, uma legitimidade para que as trevas pudessem agir sobre sua vida, sobre a sua família. Então hoje você pode não só quebrar tudo aquilo que você teve vínculo, mas também você se apropriar da autoridade que o Senhor quer te dar, porque há autoridade, há um tempo para a igreja do Senhor, sabe? E o tempo não é amanhã, o tempo é hoje, sabe? O tempo urge, e o Senhor tem pressa em levantar não só pessoas saradas e libertas, mas também libertadores do Senhor, para que eles sejam efetivos no reino de Deus, sabe? E alcancem vidas. Então nós vemos no Salmo 103, do 8 ao 11, o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso. Ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldade. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Então, você pode de repente estar hoje se perguntando, será que todas as práticas que eu já executei na minha vida, no meu passado, será que realmente eles ficaram para trás? Eu aceitei Jesus, tudo isso apagou? Sim, em Jesus tudo apagou. Em Jesus o sangue dele cobra, liberta e cura. Só que isso não acontece de uma maneira natural. Não acontece. É necessário você querer isso para a sua vida. Você se posicionar, andando de acordo com a palavra do Senhor, sabe? Querendo ser mentoreado, querendo ser discipulado, sabe? Por pastores que têm essa visão do que é ser
liberto, de quais são as camadas necessárias, porque você passa por um atendimento e ali você é liberto. Mas ali o Senhor vai te revelando, conforme você vai andando, conforme você vai se movendo, o Senhor, Ele vai te fazendo lembrar coisas específicas na sua vida. E é necessário você, novamente, voltar ao Senhor, se arrepender. Novamente é necessário você voltar ao Senhor, fazer aquilo que Manassés fez, destruir toda conexão, toda ligadura com aquilo que te prendia, né? E você vai fazendo o quê? Você vai rompendo em Deus, e Ele vai te levando para mais longe, porque o Senhor, Ele quer, Ele tem coisas boas e abundantes para cada um dos seus filhos, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, boa esta palavra, amém, queridos? E às vezes nós não fazemos ideia de prática de ocultismo dos nossos pais, dos nossos antepassados, ou às vezes práticas nossas mesmo, sem saber, né, que realmente ali é ocultismo disfarçado, né? E percebemos alguns sintomas, como por exemplo, é natural, quem se envolveu, tem heranças de ocultismo na sua vida, desenvolver enfermidades no pescoço e na cabeça. Pode acontecer também do ombro para baixo, mas é natural pescoço e cabeça, porque é a parte que é ofertada para as entidades. E quantas pessoas que a gente atende e apresenta os sintomas: pastor, olha, minha avó morreu assim, meu avô, minha tia, meu tio, enfim, vai trazendo todo ali o dossiê familiar, e sempre padrões repetitivos de enfermidades. E Satanás, ele é tão astuto que às vezes no mesmo local, enfermidade no mesmo lado da cabeça, enfermidade no mesmo olho, enfermidades na garganta, histórico familiar que for assim, embora muito cedo por conta disso. E uma coisa que a presbítera falou, referente ao abrir das portas, né? Então, quando alguém da família abre a porta, que o espírito entra, ele fica lá escondido. E pela sua natureza maligna, suas raízes malignas, ele começa ali a proliferar enfermidades. Isso é natural. E isso a gente pode mencionar várias, como loucura, TDAH, autismo, enfim, né? Isso pode ser consequências de enfermidades espirituais por conta de ações de demônios. E, como eu falei, ele entra pela janela que foi aberta e fica ali quietinho. Ele só sai se for expulso. E isso só acontece mediante a confissão, mediante arrependimento. Então talvez você fale: pastor, eu nunca entrei num terreiro, nunca fiz nada de ocultismo, até nasci aí num berço evangélico, mas eu percebo que na minha vida é assim. Quantas pessoas que vê vultos, que acompanha ela onde ela vai, parece que tem alguém sempre olhando para ela, enfim. Então isso aí, nos atendimentos a gente vê que é o Espírito Santo que revela: olha, desde o ventre foi consagrado. E às vezes a pessoa não sabe, nenhuma avó, a professora Tânia sempre fala isso, né? Aquela vovozinha do cabelo branco, né? A gente não sabe como que foi aquela pessoa no passado, né? E ninguém chega em casa falando: ó filho, ó filha, eu consagrei você para um demônio. Não fala. Então você vai nascer 80 anos depois, seu bisavô já foi embora, seu avô que seja, mas você já foi consagrado, já tem um legado familiar para a sua vida. Você já vem a existir nesse mundo com um legado geracional para a sua vida. E para você receber essa herança, basta apenas ser filhos. Basta apenas ser filho. Então, eu mesmo não tenho informação de como era meu bisavô, não sei. Meu pai conta algumas coisas por cima. Meu avô, eu tenho algumas informações dele. Mas e para trás? E para trás, como é que fica? Então, queridos, nós precisamos nos chegar a Cristo, porque Ele é a solução para todas as coisas. É na cruz do Calvário, na obra do Calvário,
que conseguimos anular tudo isso, entende? E tem muita gente que está sofrendo hoje dentro da igreja. Nós não estamos falando de salvação. Se morrer hoje, vai ser salvo, vai para o céu, mas não tem uma vida abundante por conta das encrencas que se meteu lá no passado. Talvez a pessoa nem tenha ciência do que o avô fez, e a pessoa hoje paga o preço de uma enfermidade que não tem resposta na medicina, é uma dor de cabeça insuportável que nunca passa, não tem diagnóstico médico, é histórico de enfermidade em toda a família, e a pessoa não sabe que isso são consequências de práticas de idolatria. Amém? E eu costumo sempre falar isso, a prática do catolicismo, nós não estamos aqui criticando religião nenhuma, mas nós estamos pregando a palavra do Senhor. Mas a prática do catolicismo, ela é um ocultismo mergulhado de forma muito mais profunda do que você ir lá num terreiro, entende? Porque é tudo disfarçado. Ali você pratica necromancia, faz petição a mortos, você faz invocação de demônios. Se você vê num templo católico, aquelas imagens de santo que as pessoas falam, imagens de santo, se você for no terreiro da Umbanda, você vai ver as mesmas imagens com nomes de demônios declarados, entende? Então assim, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecereis a verdade vos libertará. E o nosso papel aqui é guiar vocês à libertação, levar vocês ao conhecimento, para que através do conhecimento vocês recebam mais e mais da parte do Senhor. Amém? Então eu tenho certeza que vocês são as pessoas melhores para falar isso para vocês mesmos, se vocês têm algum histórico do tipo na vida de vocês. Pastor, eu tenho uma enfermidade que nunca sara, enfim, é algo assim que acompanha toda a família, é sensação de que eu estou sendo acompanhado o tempo todo, e é o momento da gente chegar aos pés de Cristo para que isso seja cancelado. Então eu vou pedir a atenção dos obreiros, e você que tem isso na sua vida, a certeza de que algo não está certo, quero que você fique de pé, nós vamos orar. E se você sentir calafrios, se você sentir tontura, ânsia de vômito, você sentir qualquer coisa que você vê que está fora do normal, levante sua mão, que um obreiro vai até você, e nós vamos orar para que seja cancelado todo o mal, tá bom, queridos? Eu vou fazer uma oração de cobertura e vocês ficam só em silêncio, em concordância, e depois eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos diante do Senhor, e nesse momento eu quero te apresentar a tua igreja, os teus filhos, Pai, que se colocaram de pé, sabendo eles, Pai, que algo tem sido recorrente em suas vidas, como ações, Pai, padrões, repetições dentro da sua família, da sua vida. Eles se colocaram de pé, porque eles vão receber essa oração para receber a completa libertação, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti que envie os teus anjos de guerra para guardar esse lugar, para guardar os teus filhos, tudo que leva o nome e o sangue dos teus filhos, que venham estar guardado e protegido no nome de Jesus, Pai. E que esses espíritos imundos que vier sair daqui, Pai, da vida dos teus filhos, ou que estiver lá fora aguardando eles, Pai, na saída, que eles venham a ser acorrentados pelos esses anjos, Pai, lançados onde Jesus ordenar, sem poder de ação e retorno, porque nós estamos fazendo aquilo que a tua palavra diz, Pai, que é reconhecer os nossos pecados e confessar, para sermos curados, e assim, Pai, nos declaramos em nome de Jesus. Repitam comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, reconhecer que os meus pais e os meus antepassados, eles pecaram contra Ti, eles contaminaram seus corpos, praticaram todo tipo de feitiçaria, rituais, oferendas, ofertaram sangue de animais em cachoeiras, matas virgens, encruzilhadas,
deram presentes, fizeram todo tipo de oferta para entidades, ofertaram seus filhos, ofertaram suas cabeças, deram legalidade para esses espíritos agirem na sua descendência. E com esses pecados, Senhor, que eu mencionei, ou não me lembro, ou não sei, eu sei que eles desagradaram ao Senhor. E eles invocaram esses espíritos para sua descendência e trouxeram heranças malditas. E como descendente deles que sou, eu reconheço essa herança como legal e justa, mas eu renuncio a elas em nome de Jesus, porque eu também reconheço a herança do Calvário como legal e justa, e a única que eu aceito para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, me desliga do império das trevas e me liga ao reino da luz. E assim como eu também reconheço a herança maldita, eu reconheço que espíritos malignos ganharam legalidade sobre a minha vida por ser descendente deles. Mas assim como eu renuncio à herança maldita, eu expulso esses demônios, expulso os demônios velhos, demônios familiares, que vêm agindo de geração em geração, trazendo doenças, enfermidades, padrões repetitivos sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Eu os expulso da minha vida. Eu digo: saiam, batam em retirada, em nome de Jesus, sem poder de ação e retorno, para nunca mais voltar, porque eu cancelo agora todo pacto, toda aliança, todo altar que foram levantados pelos meus antepassados, em nome de Jesus, renunciando ao senhorio das trevas e me submetendo ao senhorio de Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu também reconheço que eu, assim como os meus pais e os meus antepassados, eu também pequei contra Ti. Eu pratiquei ocultismo, fiz o mesmo que eles, fiz aliança com as trevas, mas renunciando ao senhorio das trevas e os altares que foram levantados pelos meus pais e pelos meus antepassados, eu também cancelo e destruo os altares que eu levantei para demônios, para espíritos malignos. Eu cancelo agora toda aliança, todo pacto que eu fiz com esses espíritos, e eu te peço perdão, Senhor. E assim como diz a tua palavra, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E eu quero, a partir de hoje, Senhor, alcançar a tua misericórdia, e eu expulso da minha vida os demônios que eu invoquei, que eu tomei emprestado, que eu fiz petição, que eu fiz aliança. Eu expulso da minha vida, em nome de Jesus, toda obra maligna que eu fiz com eles,
eu cancelo agora. Eu digo: saiam da minha vida, saiam da minha descendência, em nome de Jesus, sem poder de ação e retorno, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou fazer uma oração agora de concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, como autoridade que o Senhor me constituiu sobre a terra, como pastor dessa igreja, desse rebanho, eu peço a Ti, Pai, que seja ligado essa oração no céu, porque eu estou ligando aqui na terra. A Tua igreja fez aquilo que diz a Tua palavra, Senhor. Eu sei que quando nós nos enquadramos na Tua palavra, há resposta do Senhor sobre as nossas vidas. Então vai de encontro agora, Pai, a cada espírito, Pai, que foi tirado da vida dos Teus filhos, da descendência deles, dos negócios. Que esses espíritos venham ser arrancados agora, Pai, e lançados onde Jesus ordenar. Que a partir de hoje, Pai, se tem alguém nesse lugar que vinha com uma enfermidade, Senhor, no seu corpo, no pescoço ou na cabeça ou do ombro para baixo, alguns sintomas, zumbido, a presença de espíritos malignos, Pai, padrões repetitivos, Pai, que esses espíritos sejam acorrentados agora e lançados no mais profundo abismo, e que os Teus filhos venham receber agora a cura, a transformação e a libertação, porque é pelo poder da palavra do Senhor, Pai, mediante a confissão e arrependimento, Pai, e em nome do Senhor Jesus, Pai, dê o sim, o amém, porque a palavra final ela vem do Senhor. E assim também estendo, Pai, essa oração para aqueles que estão em casa nos acompanhando, que o Senhor venha trazer um tempo novo, um tempo de libertação, para que os Teus filhos venham comer o melhor desta terra, e que a partir de hoje, Pai, a presença do Teu Espírito esteja sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. E Satanás, coloque seus ouvidos para ouvir, você nunca mais terá legalidade sobre a vida dessa igreja, dos irmãos em Cristo, dos filhos de Deus. Seu reinado acaba hoje, em nome do Senhor Jesus. Sai, 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 em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém.